tema hoje é: minha família é uma bênção de Deus. Amém? Diga comigo: minha família é uma bênção de Deus. Mais uma vez: minha família é uma bênção de Deus. Quem quer uma família abençoada aí sempre? Você tem que declarar. Eu já disse e volto a repetir: tudo que existe um dia foi falado. Antes de existir, foi falado. Você vive aquilo que você declara. Você pode não estar vivendo hoje como você gostaria, como você sonhou e deseja. Você pode não estar vivendo na sua família hoje o que você está declarando, mas você tem que declarar o que você deseja viver. Quem está me entendendo diz amém. Então vamos lá, diga mais uma vez: minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Só vocês no 3, 1, 2, 3. Minha família é uma bênção. Muito bonito. Agora nós vamos acrescentar algo depois da minha família é uma bênção. Nós vamos glorificar a Deus e aplaudir o Senhor Jesus pela nossa família. Preparados? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Aleluia, aleluia, aleluia. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Gênesis 12, versículos 1 e 2. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão. Quem disse? Quem disse? A minha pergunta para você aqui é: o Senhor mente? O Senhor volta atrás na sua palavra? O Senhor é filho do homem para que minta? É homem para que se arrependa? O Senhor disse. Quem disse aqui? Você crê na palavra de Deus? Então vamos continuar. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e o abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? E tu serás o quê? Uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha aqui: em ti, meu amigo Abraão, em ti serão benditas. Quantas famílias da terra? Quantas famílias? A sua está incluída aqui? Então diga: a minha família é uma bênção. Aleluia. A sua família não é um problema. Estava bom, piorou de novo. Melhora de novo, Snake. Diga: a sua família não é um problema. A sua família não é uma encrenca. A sua família é uma bênção. Diga: a minha esposa. Os homens, diga, os homens: a minha esposa é uma bênção. Aleluia. É fé, tem que declarar. O justo viverá pela... Tem mulher aí? Cadê as mulheres? Só as barulhas. Grace. Então diga, mulheres: o meu marido é uma bênção. Aleluia. Cadê os solteiros? Os meninos solteiros aí, diga, já profetiza, diga: a minha esposa é uma bênção. Então, se no namoro já ficar brigando, já descarta, porque não é para brigar, é para abençoar. Ok? Quem tem família aí? Todos nós somos frutos de uma família. Você pode não estar morando com a sua família, mas você é resultado de uma família. Diga: a minha família é uma bênção. Aleluia. Mais um texto da Bíblia. Vamos ler agora Gênesis, Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito. O que está escrito? Maldito todo aquele que for pendurado no... Você já foi pendurado no madeiro? A sua esposa já foi pendurada no madeiro? Seu marido já foi pendurado no madeiro? E por que na hora do nervosismo você disse: maldito daquele marido?
minha esposa maldita, essas crianças malditas, esse menino só me dá dor de cabeça. Eles não foram pendurados no madeiro? Cristo, que não tinha maldição nenhuma, se fez maldição em nosso lugar. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, aquela bênção que nós acabamos de ler em Gênesis 12, chegasse também aos gentios, que somos nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Que promessa é essa? A promessa é que você, a sua família e todos os seus descendentes são uma bênção. Cristo se fez maldito para você ser abençoado. Ouça isso, Cristo se fez maldito para que a sua família fosse abençoada. Quando você diz, faz uma declaração maldita, maligna, que não abençoa a sua família, você está dizendo, em outras palavras, no mundo espiritual: Cristo não fez nada por mim. Que Cristo é esse? Ele não fez nada. Isso é história da carochinha. A Bíblia está dizendo, a Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é inerrante, ela não erra. A Bíblia está dizendo que Cristo se fez maldito no madeiro, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse a nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Que promessa é essa? É a bênção de Deus na sua vida. Aleluia. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: eu sou abençoado. Talvez você já ouviu de alguém: você é maldito, você não vai ser ninguém na vida, você vai terminar a vida igual seu pai, você vai terminar na cadeia, na prisão, você vai morrer como trocando tiro com a polícia, você vai morrer de cirrose, você vai morrer de, sei lá, de droga, de overdose. Mentira, você é abençoado, você é uma bênção. A sua boca é uma bênção, a sua narina é uma, as suas narinas são uma bênção, seu sistema respiratório é uma bênção, as suas mãos são abençoadas, aleluia. Os seus pés são abençoados, os seus filhos são abençoados, toda a sua descendência é uma bênção. Aleluia, aleluia. Agora, eu vou te fazer 3 perguntas, ok? Se contenha, você não me responde, você responde para você mesmo. A primeira pergunta é: o que a sua família significa para você? O que a sua família significa para você? Homens, o que a sua esposa, os seus filhos significam para você? Mulheres, o que o seu marido, seus filhos significam para a senhora? O que a sua família significa? A sua família significa problema? A sua família significa despesa? A sua família significa para você dor de cabeça? A sua mulher significa o quê? Quando você pensa na sua mulher, você pensa no quê? Então preste atenção, outra pergunta, segunda: de 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua família? De 0 a 10, qual nota você dá para a sua família? Terceira e última pergunta: você vê a sua família como uma família abençoada por Deus? Você vê a sua família como uma família abençoada por Deus? Ouça isso. Deus criou 2 instituições. Quais? Quantas? 2. A primeira delas chama-se família. Qual o nome da primeira instituição que Deus criou? Família. A segunda instituição que Deus criou foi a igreja, a eclésia, a reunião dos santos. E Ele disse a respeito da igreja que as portas do inferno, nem o poder das trevas, nem uma ação maligna prevalecerá contra a igreja dele. Ouça isso. A igreja, a eclésia, ela é constituída por famílias. Jesus está dizendo, em outras palavras: as portas do inferno não prevalecerão contra as minhas famílias.
A sua família é uma família de Deus. Quando você fez uma declaração no altar, seja aqui na igreja, seja em um salão de festa, seja lá no cartório, seja na casa dos seus pais, numa chácara, no dia do seu casamento, você estava fazendo aliança não só com a sua esposa, não só com o seu esposo, não só com ambas as famílias, mas você estava fazendo com o próprio Deus. Então preste atenção, a família, ela sempre vai prevalecer, a igreja sempre vai prevalecer, porque são duas instituições criadas por Deus, e nada do que Deus faz dá errado. Nada do que Deus faz dá errado. Deus não faz nada na tentativa de dar certo. Tudo que Deus faz já deu certo. Interessante isso. O cara que fez o smartphone ou qualquer aparelho, o criador, ele faz um protótipo primeiro. Ele faz um desenho, um rascunho no papel. Hoje lança no computador, faz em 3D. E ele vê os prós e os contras, imagina, chama especialistas, engenheiro, analisam. E faz a primeira peça. E coloca como teste. Esquentou, não esquentou, falhou, queimou, eles melhoram. Por que o homem faz isso? Porque o homem é limitado. O homem é limitado. Mas Deus é um Deus ilimitado. Deus não precisa de rascunho. Deus não precisa de um RAF. Deus não precisa de um protótipo. Deus, ele já define e ponto final. Quem está me entendendo diz amém. Está fazendo sentido para você? Então preste atenção. Deus criou a família. Deus criou a família para dar certo. Então diga comigo, a minha família. Se prepara para dar glória a Deus. Diga, a minha família já deu certo. Eu já celebrei centenas de casamentos. E a gente, como é o celebrante, tem que chegar mais cedo. E quem que chega também cedo no casamento? O noivo. E chega um momento da gente ir lá para frente, fica só o celebrante e o noivo. Falar de noivo, ô Luciana, já deu certo, tá? Eu vou fazer em nome de Jesus. Olha aqui. Aí você fica conversando aqui com o noivo. E aí? Empolgado? Como que está o coração? Quantas vezes eu já ouvi do noivo: vamos tentar, né? Se não der certo, a gente parte para outra. Dá vontade de falar assim: ô cabeça dura, você me faz comprar terno novo, ocupar minha agenda, para vir aqui falar, para ver se vai dar certo? Se esse negócio é de Deus, já deu certo. Mas por que o cara pensa assim? Falta de visão, falta de revelação da palavra de Deus. Então preste atenção, quando Deus pensou em família, quem pensou em família? Deus pensou na família, Ele pensou em uma comunidade de amor, comunidade de amor. E que nessa comunidade de amor houvesse respeito, houvesse o quê? Houvesse também honra, mas o quê? Mais proteção, mais o quê? Mais provisão, mais o quê? Mais aconchego. Deus pensou que nessa comunidade de amor, que houvesse respeito, honra, proteção, provisão e aconchego, também tivesse carinho, muito carinho, e vida abundante. Foi isso que Deus pensou. Deus não pensou em você ficar brigando com a sua esposa. Deus não pensou em você ficar maldizendo o seu marido. Deus não pensou em você ficar brigando com seus filhos. Não. Isaías vai dizer que Deus, Ele não dá filhos para tormento.
E eu já vi pais dizendo assim: meu filho, se você se envolver com essa pessoa, se você se envolver com droga, eu vou te expulsar de casa. Se você for preso, eu não vou te visitar na cadeia. Não, não abra essa possibilidade. A sua família só tem possibilidade de ser abençoado em nome de Jesus, porque o céu já declarou, Jesus já se fez maldito no madeiro, para que a sua família, o seu filho, fosse abençoado. Abençoado. Eu não tenho medo de quem vai ser o esposo da minha filha. Eu não tenho medo de quem vai ser a esposa do meu filho. Eu não tenho medo de como vai ser os meus netos. Não, porque já existe um decreto dos céus. Já existe um decreto dos céus. E eu estou com o decreto dos céus. Eu não estou com as ameaças do diabo, do inferno. Eu não tenho medo das ameaças do inferno, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então nós temos que proporcionar isso dentro do nosso lar: amor, respeito, honra, proteção, provisão, aconchego, carinho e vida abundante. Falar de família é falar da nascente do rio, da própria civilização, da oficina que modela o caráter do ser humano, da base que sustenta a sociedade e a igreja. O que sustenta a sociedade? O que sustenta a igreja? É a família. Sabe por que o Brasil está se tornando um país inseguro, juridicamente, financeiramente? Sabe por quê? Porque as famílias estão com problema. Hoje basta uma narrativa para te prenderem. Você não precisa fazer nada, só alguém, uma autoridade, criar uma narrativa e ele te condena. Isso gera insegurança. E por que está acontecendo isso? Porque na base, lá na família, esse garoto, essa autoridade, que um dia foi uma criança, que um dia foi gerado no ventre, que um dia foi educado, que um dia viu seu pai falar, viu as reuniões do seu pai, ouvia a conversa dentro de casa, ele aprendeu errado dentro de casa. E é essa família que, se esse cara estudar, ele vai assumir os maiores postos de autoridade da nossa nação. É isso que está acontecendo. O problema está na família. Por isso que a reunião mais importante da igreja não acontece nesse auditório. A reunião mais importante dessa igreja acontece aqui ao lado, no Kids, porque são eles que serão as autoridades amanhã. Você chega atrasado e quer levar seu filho, você quer sair mais cedo, quer ir lá buscar o seu filho, você não leva a sério, aquilo lá é mais sério do que essa reunião. Aqui eu estou tentando consertar o que está errado. Lá nós estamos dando continuidade no que é certo. Cuide dos seus filhos. Cuide dos seus filhos, invista no nosso ministério, nos ajude a investir no nosso ministério, se coloque à disposição para servir no nosso ministério Kids. Nos ajude, por favor. Na verdade, nos ajude a te ajudar. Nos ajude a ajudar o Brasil. O Brasil não está de tudo perdido, não. Os dias estão passando muito rápido. As crianças que estão aqui com 5 anos, com 10 anos, mais 20 anos elas estão na faculdade. Mais algumas mais 10, algumas mais 15 estão na faculdade, estão se formando. Serão doutores, serão empresários, serão políticos, serão pastores, serão apóstolos, serão músicos, serão escritores, serão professores universitários. Não está de tudo perdido, não. É só a gente não perder o nosso rumo. É só a gente acordar e ter visão. Cuida do seu filho, cuida da sua criança. Jesus, ele pensou nisso, gera essa proteção. Família é esse lugar. Falar de família, ouça isso, é falar do ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Falar de família é falar do ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Lá em casa, lá na minha família, há momentos que eu digo assim para minha garota: você precisa aprender isso, você precisa fazer tal coisa, porque um dia você vai casar.
E eu aceito você falar isso, eu aceito você fazer isso, mas talvez o seu esposo não vai aceitar. Então eu estou ensinando a minha filha lá em casa, lá na minha família, a já ter um casamento abençoado e feliz. Eu já ensino sobre autoridade dentro de casa, porque o marido é autoridade no seu lar. Nada justifica. E nós vamos começar uma campanha para combater isso, começando pela nossa igreja, para toda a cidade. Combater o feminicídio e a pedofilia. Nós homens vamos levantar essa bandeira aqui. Essa luta não é uma luta das mulheres, é nossa, porque elas são vítimas, e quem agride são os homens. Então nós homens que temos que lutar. Somos nós que temos que guerrear. Somos nós que temos que falar de homem para homem com esses homens. Mas deixa eu te falar, nada justifica uma agressão. Nada, 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 1000 vezes nada, milhões de vezes nada justifica uma agressão. Mas tem muitas mulheres que não aprenderam a respeitar a autoridade. E o homem, como não aprendeu, não foi ensinado dentro de casa a lidar com alguém que pensa contrário, ele parte para a agressão. Então é lá dentro de casa que a gente ensina as nossas meninas a serem esposas. É lá dentro de casa que a gente ensina os nossos meninos a serem maridos, homens responsáveis, homens proativos, homens que protegem, que não destrói, homens carinhosos, homens que protegem, homens que buscam a provisão, homens que sabem administrar, homens que não têm medo da vida, homens que não têm medo de encarar o desconhecido, homens que têm coragem de ousar, homens que querem ir mais além, homens que veem o desafio e não querem fugir. Dizem: eu vou vencer. É lá dentro de casa que nós ensinamos. Ser pai, ser mãe, não é só gerar uma criança, não é só pagar a mensalidade escolar, não é só dar o material escolar, roupa e comida, é muito mais que isso. Então falar de família é falar do ponto de partida de todos os outros relacionamentos. As empresas estão em crise. Quando se encontra um líder, a empresa faz de tudo para não perder. As empresas estão precisando de mão de obra e não tem como, porque os homens e as mulheres não estão aceitando mais desafios, porque em casa é tudo de mão beijada. O marmanjo está com 18 anos, está barbudo, e a mãe está levando a comida na cama. A mãe não ensina a lavar a cueca. A mãe fica lavando o tênis do barbudo, fica lavando as peças íntimas da moça. A mãe se mata em lavar a louça e o filho não faz nada dentro de casa. Não dá nem desafio para ele. Quando ele chega no mercado de trabalho, ele é desafiado, e ele não volta para trabalhar no dia seguinte. O problema não está na faculdade, o problema não está nas escolas técnicas, o problema está dentro de casa, nas famílias. A família é o espaço onde aprendemos a amar e ser amado. A família é o espaço onde aprendemos a amar e ser amados. A família é o espaço onde aprendemos a abraçar e sermos abraçados. A família é o espaço onde aprendemos a abençoar e sermos abençoados. É onde nós aprendemos a consolar e sermos consolados, a levantar e sermos levantados, e aplaudirmos e sermos aplaudidos. Tem gente que não sabe ser aplaudido. A gente vê isso muito dentro da igreja, a gente vê isso muito. Rapaz, parabéns, viu? Você arrebentou. Não, que é isso, é a glória para Deus. Lógico que a glória é para Deus, mas parabéns é para você. Aprenda a ser aplaudido. Você estudou, você se dedicou, você tirou a música, você sabe tocar, você sabe cuidar da recepção, você sabe dar uma aula, você sabe cuidar do estacionamento, você sabe pintar, você sabe fazer o reparo, você sabe fazer elétrica que eu não sei. Parabéns, glória a Deus pela sua vida. Receba os aplausos. Ai, vai roubar a glória de Deus. Quem é você e quem sou eu para roubar a glória de Deus? Deus é Deus, você não rouba nada dele. Seja humilde, receba os aplausos.
Às vezes é uma falsa humildade. E aí quem não sabe ser aplaudido também não sabe aplaudir os outros. Por isso que dentro de casa, muitas vezes, o marido só maximiza as deficiências da mulher, as limitações da mulher. A mulher faz o arroz bom, o feijão bom, a carne boa, passa a roupa, lava, todos, um dia dá errado. E sabe o que o indivíduo faz? Você nunca faz nada direito. Sempre o arroz está assim, sempre, querido. Foi hoje. O marido chega atrasado, não consegue honrar um compromisso. A mulher diz, você é um responsável, você é um banana. Sempre. Nós pagamos o aluguel por 3 anos. Nos 3 últimos meses que está difícil. E você está dizendo que é sempre. Todos os dias eu saio para trabalhar. Eu trago os recursos para dentro de casa. Agora que a coisa apertou, você está dizendo que eu sou preguiçoso? Nós aprendemos a maximizar as nossas limitações, as nossas falhas. E não aplaudimos nossos pontos positivos, as nossas qualidades. Lá dentro de casa a gente precisa aprender a fazer isso. Meu garoto está me ajudando ali na livraria. Ele tem 13 anos de idade. Eu comprei uma pecinha para segurar a porta de vidro, para não ficar fechando. E eu deixei lá em cima, eu falei, o profissional vai vir fazer uma manutenção na porta de vidro ali na entrada. Aí eu pensei, quando ele vier eu peço para ele cuidar disso aqui para mim, porque tem a ver com a porta de vidro. Eu pensei e deixei lá em cima do balcão a peça. Hoje de manhã, eu estava saindo, eu vi que a porta estava encostada. Falei, mas o cara só vai vir terça-feira? Ô Isaquinho, quem colocou isso aqui? Fui eu, pai. Parabéns, campeão, você é demais, hein? Show de bola, está aí, ó, colocado certinho. Aplaude seu filho. Aplaude seu filho. Reconheça. Reconheça. Ô, irmão, a gente não acerta tudo todas as vezes não. Por isso o tema de hoje de manhã para os homens. Nem tudo que a gente tenta fazer dá certo. Eu já tentei tantas coisas que deram errado. Eu já abri empresa e quebrou. Eu já tentei parcerias e não deram certo. Eu já viajei para o outro lado do mundo para fazer negócios e não concluí. Mas a minha vida toda não é de fracasso não, é mais de vitória do que de fracasso. Então a mulher, lá em casa, ela não vai acertar tudo todos os dias. Tem dia que o nosso corpo não está bem. Você corre, você nada, você pedala, você joga futebol, você faz algum tipo de atletismo. Tem dia que você vai, não, hoje eu vou correr 20 km, eu vou correr. Quando você faz isso, você sente, não vai render. Não vai. E aí que o seu psicológico quer correr, mas o seu corpo não responde. Já aconteceu de você falar, não, hoje eu vou correr só 5 quilômetros, só para bater a meta. Aí daqui a pouco a coisa aflige, você diz, não vou parar não, não vou parar. De repente você corre 20 quilômetros. Na academia assim, tem dia que parece que não rende, é ou não é? Mas tem dia que você fala, caramba, já acabou, só vou embora porque tem outro compromisso. A vida é assim. Então seu marido não vai acertar tudo. Tem dia que a roupa não vai ficar legal. Tem dia que o arroz não vai ficar salgado ou sem sal. Tem dia que pode ser uma pedra o arroz, aquela papa que você faz no reboque da sua casa. Pode ter dia que a mulher de repente esqueceu o ferro em cima daquela camisa linda que você tanto ama e queimou, enrugou a camisa. Mas não são todas as camisas que estão enrugadas. Entenda isso, querido. Não vai ser sempre que o seu marido vai acertar tudo. Então aprenda a aplaudir aquilo que dá certo e apoiar ele naquilo que não deu certo. E diga, você consegue, você vai conseguir. Então nós precisamos na família aprender isso. Porém, preste atenção, a família não é só lugar de consolo, não é só lugar de amor, de abraços. A família não é apenas o foco de alegria e festas, é também de dor da despedida de quem não queríamos que fosse embora. A dor da ingratidão daquele cujo coração não tem memória. A dor da desonra dos que perdem o valor do respeito. A dor da agressão verbal daqueles que usam as palavras como armas mortíferas. A família também é palco dessas tristezas, dessas dores,
desses desprezos? Olha o que Jesus disse. Mateus 6, 22 a 23. O Senhor Jesus disse e Mateus registrou. Ele disse assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Cheio de luz. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o problema não está no outro. O problema está nos seus olhos. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: querido, muda a lente. Eu tive uma experiência essa semana fresquinha. Permita compartilhar com vocês. Terça-feira eu estava em São Paulo com a família. Aí o carro deu uma esquentada. Aí eu falei: esquentou, não era para esquentar, não marcou nada no painel. Eu não vou insistir com esse carro não. Chamei um guincho. Pedi para o guincho deixar aqui na frente da igreja. Vanderlei veio receber o carro. No outro dia eu solicitei um outro guincho para levar o carro no mecânico, na revisão. Por volta de meio-dia o mecânico disse: o carro não tem nenhum problema. Eu falei: mas como não tem? Não tem, vem buscar. Ele falou: eu coloquei aditivo, deixei funcionando, fiz pressão, não tem nenhum problema. Eu falei: tá bom. Peguei o carro. Quando eu peguei o carro, cadê o meu óculos escuro? Eu ganhei do Joel e da Joyce. Cadê o cartão que dá acesso ao condomínio? Cadê as moedas que eu deixo ali para dar de trocado no farol? Cadê um outro livro que estava na porta do passageiro? Cadê o guarda-chuva? Sumiu. Liguei para minha esposa e disse: você tirou as coisas do carro? Não. Gabi? Não. Cheguei em casa nervoso. Eu falei: será que os guincheiros pegou minhas coisas? Mas para que aqueles caras pegou a moeda? Será que foi o primeiro que veio de São Paulo para Bragança, ou de Bragança para o mecânico? Quem pegou? Eu vou ligar na seguradora. Ah, que absurdo isso. Que espírito de miséria, moedas. O óculos que é de grau nem vai servir para ele. Fiquei macho. Lá nas tantas o Espírito Santo disse: eu acho que você está maldoso demais. Você tem que mudar essa lente. Liga para o Vanderlei. Vê se ele pegou. Se ele guardou. Vanderlei, você guardou algumas coisas que estavam no carro? Pastor, esqueci de avisar, está com a Axa. Porque o guincheiro que foi pegar o carro lá na igreja pediu para tirar tudo, não deixar nenhum pertence dentro do carro. Que vergonha. Eu queria encontrar os guincheiros para pedir perdão. Você vê onde está o problema? Por que eu não pensei logo nisso, nessa possibilidade? Deixa eu ver se o Vanderlei guardou. Deixa eu ver se está lá na igreja. E às vezes, infelizmente, a gente lida assim com os de dentro de casa. Esse que é o pior. Porque o guincheiro eu não conheço. Não sei nem o nome dele. Só me deram um protocolo. Mas a minha esposa eu conheço. O marido você conhece. Os seus pais você conhece. Os seus filhos você conhece. E às vezes a gente age assim com os de casa. Então, infelizmente, a família também, esse ambiente de ingratidão, de dor, de desprezo. Mas agora vamos entrar na mensagem. Anote aí, por gentileza. Primeiro, se você quer viver uma família abençoada, Jesus Cristo deve ser a coluna central da sua família. Jesus Cristo tem que ser a coluna central da sua família. Declare isso, diga: Jesus é a coluna central da minha família. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz: e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender
que se trata de um só, isto é Cristo. Ouça isso, preste atenção. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Quem é o descendente de Abraão? Jesus Cristo. Ele se fez maldito no madeiro, para que as promessas prometidas nos alcançassem. Em Cristo, nós lemos, em Cristo Jesus. Agora aqui Gálatas 3,16 diz, assim também as promessas foram feitas a Abraão. Lembra que Deus prometeu para Abraão? E ao seu descendente. Quem é o descendente? Cristo Jesus, descendente de Abraão. Jesus Cristo veio da linhagem de Abraão. Abraão é o pai das nações. A Escritura não diz, e aos seus descendentes. Não. A minha família, ela é abençoada se Cristo Jesus for a coluna central da minha família. Consegue entender? Porque a bênção está nele. A bênção está em quem? Homens, a bênção não está no seu salário. Tem homens que dizem assim para a mulher, quem paga as contas aqui sou eu que coloco aqui dentro de casa, essa casa é minha, esse carro é meu. Isso não é bênção, rapaz, isso é recursos. A bênção não vem do seu trabalho, a bênção vem dos céus, vem de Jesus Cristo. Posso continuar ou é melhor terminar aqui? Aleluia. Olha aqui. Às vezes que tu não diz aos seus descendentes, como falando a muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Cristo tem que ser a coluna central da sua família. Declare mais uma vez no 3, 1, 2, 3. Cristo. Eu que atrapalhei vocês. Vamos lá, só vocês, 1, 2, 3. Cristo é a coluna central. João, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 10, diz assim. Ouça, isso é lindo, 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 lindo. Olha quantas verdades, quantas preciosidades nesse texto. João 2, 1 a 10. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus, a nossa irmã Maria, estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casar. Tem gente que quer Jesus, mas não quer o discípulo de Jesus lá. Tem gente que só quer, não, eu só sigo a Deus, eu só ouço o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem os seus discípulos. O pastor é o discípulo, as pastoras são discípulas, os líderes de célula são discípulos. Esse irmão que está ao seu lado é um discípulo de Jesus. Não existe querer Jesus e não querer os discípulos. Convidaram Maria, mãe de Jesus, convidaram Jesus também, e os seus discípulos. Pega as verdades, as revelações. Tendo acabado o vinho. Tendo acabado o quê? O vinho. Vinho simboliza alegria na Bíblia. Em outras palavras aqui, no original, tendo acabado a alegria do casamento, tendo acabado o respeito do casamento, tendo acabado a admiração um do outro, tendo acabado o prazer de estar juntos, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho, eles estão debaixo do mesmo teto, em outras palavras, mas não tem mais casamento, não tem mais vida íntima, eles não têm mais respeito um com o outro. Acabou o vinho. Lá parece mais um campo de guerra, de batalha, do que um lugar de refúgio. Acabou. Faz alguma coisa. Ajuda eles. Você não está aqui por um acaso. Só você pode mudar a história desse casal. Só você pode ser a coluna central desse casamento. Respondeu Jesus:
que temos nós em comum, mulher? A minha hora não? Mas se ele está dizendo a minha hora, ele não disse eu não vou fazer nada. Ele só disse a minha hora não? Ou em outras palavras, quando chegar, eu faço. Maria não é boba nem nada. Ela era de Deus. A mulher sábia edifica o solar. Maria é uma mulher. Ela é sensível à voz do Espírito. Ela chama os serviçais, os garçons, e diz assim: ó, vem cá, tá vendo aquele ali? Ele é Jesus. Só Ele pode mudar a história dessa festa. Então faz o seguinte: façam tudo. E eu acho que ela voltou lá para a mesa dela, com as amigas. Ficou com a célula dela lá. Acabou o que, gente? O que tinha acabado? O vinho. Daqui a pouco chega a hora de Jesus. Vamos ler? Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encha os potes com... O que acabou? Foi água ou vinho? O que acabou? A água tinha sim ou não? Ainda bem que Maria disse: façam tudo que ele... Porque se Maria não tivesse falado isso, talvez os serviçais diriam para Jesus: mas Senhor, ô moço, acabou foi o vinho, não foi a água. Mas como Maria já tinha dado a orientação, eles encheram de água. Agora leia o texto. Disse Jesus: enche os potes com água. E o encheram até já que ele é para tudo que ele mandar, então vou encher de verdade. Que às vezes a gente até enche, mas enche pela... A gente fica firme na igreja até o 3º mês do ano. Depois a gente esquece o projeto de vida, o que prometemos. A gente vai na célula mais ou menos, vem no culto mais ou menos, e quer ficar casado mais ou menos, e quer ser pai mais ou menos. Já que você é pai, seja pai de ver. Já que você é marido, seja um marido de ver. Já que você casou, seja uma esposa de verdade. Já que você aceitou o desafio de liderar na igreja, lidere de verdade. Encheram até a borda. Próximo. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho. Peraí, calma, aí é muito para minha cabeça. Acabou o que, gente? Acabou o que? Ele manda encher de... e manda levar o... Faz sentido? Faz sentido? Vamos lá de novo. Acabou o... ele manda encher de... e manda levar o... Não bate, não fecha a conta. Não fecha. Ainda bem que Maria disse: façam tudo. Os caras levaram. São convidados, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Cara, a gente nunca... imagina aqueles caras conversando. A gente nunca viu isso, que doideira, velho. Acabou o vinho, o cara manda encher de água e manda levar o vinho. Se aquela senhora não tivesse falado, não levava não. Mas se acabar a festa agora, a gente não vai receber toda a nossa diária. Então vamos tentar, já que ele mandou, eles estão levando água. Jesus às vezes manda você fazer alguma coisa no seu casamento e aí parece água. O problema é que você quer logo o vinho. Mas para você viver o vinho, você tem que obedecer, levar água. E o milagre vai acontecendo na sua obediência de caminhada. O apóstolo, o senhor disse que eu tenho que agir de tal maneira com meu marido, mas ele não mudou. Calma, é a água que você colocou. Continua levando, continua em movimento. Já já essa água vai virar vinho, e vem a alegria, vem o respeito, vem o romance outra vez, vem a segunda lua de mel outra vez, vem a glória da segunda casa outra vez, que é maior do que a da primeira. Calma, continua levando a água. Você está muito apressado, você está querendo vinho no momento que é só para levar a água. Por isso que o diabo quer destruir seu casamento já, agora. Olha aqui, esse ano, permitindo Deus, eu e minha esposa, nós completamos 28 anos de casado.
Aleluia. Tem mais alguém? Vigílio e Isabel. Isabel que estava cantando aqui. Vai completar quantos anos, Isabel? 43 anos de casados. Mas quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para minha esposa, que está nos assistindo agora, olha aqui, eu ainda continuo com as mesmas, algumas manias que eu tinha no início do casamento. Eu continuo ainda enchendo o buffet de papel. Chego em casa e ela continua dizendo: mas guarda isso, eu tiro e você bagunça de novo, e não sei o que, todo dia a mesma coisa, cada coisa tem o seu lugar, que não adianta arrumar esse buffet, não adianta arrumar essa casa. Ela continua falando a mesma coisa. Eu vou para a cozinha: não suja tudo aí não, porque você é desastrado, e você derrama, e não sei o que. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Só que quando eu olho hoje no meu casamento, eu olho hoje para minha esposa, o meu casamento hoje está melhor do que há 10 anos atrás. Com os mesmos hábitos, ouvindo as mesmas coisas. Por quê? O diabo sabe que enquanto você carregar a água, o milagre vai acontecendo e sendo transformado no melhor vinho. Quando os serviçais levaram a água para o responsável da festa, ele disse: ó, mandaram entregar o vinho. Eu imagino os serviçais: esse cara vai xingar a gente porque acabou o vinho e nós colocamos água. Não jogaram nenhuma uva aqui, não espremeram nada. E quando o responsável da festa: cadê o noivo? Chama ele aqui. Imagina os serviçais: deu ruim. Chama o noivo aqui. Que negócio é esse, cara? Todo mundo dá o melhor vinho no início. Depois que todo mundo está chapado, entrega o pior. Você fez o contrário. Você fez o contrário. Ele disse: não, nós demos o melhor. É tanto que acabou. Se comprasse o pior tinha mais, não tinha acabado. Pegamos as nossas reservas, da família da noiva, da minha família, e compramos os melhores vinhos. Por isso que acabou. Era para comprar 1000 garrafas, compramos só 100. Disse: não é possível. Toma aí. Estranho, verdade, faz sentido. Onde você pegou esse vinho? Perguntou para os serviçais. A coluna central da família mandou trazer para você água, e ela virou o melhor vinho. Tem coisa que você não vai entender, você só tem que obedecer. Sabe por que talvez você não está vivendo o melhor de Deus aí no seu casamento? Porque você está querendo entender em vez de obedecer. Obedecer é melhor do que entender. Os caras pensaram que Jesus estava pirado. Acabou o vinho, ele manda colocar água. Ele manda encher de água e manda levar o vinho. E no final o vinho é melhor. A festa continuou. Eu declaro que a festa no seu casamento vai continuar. A alegria, o respeito em nome de Jesus. A presença de Jesus naquela casa foi a causa do milagre de transformação. A família existe. Diga: a minha família existe para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Segunda coisa, anote aí: tenha atitude de vencedor diante dos desafios. Diga comigo: atitude de vencedor diante dos desafios. Escreva: atitude de vencedor diante dos desafios. Agora, ouça isso. O que é pensar e agir como vencedor? Pergunta importante. Peraí, pastor, eu tenho que agir, eu tenho que pensar, eu tenho que ter uma atitude de vencedor diante dos desafios. Agora, o que é pensar e agir como vencedor? Veja algumas atitudes de um verdadeiro vencedor. Vamos lá? Primeiro,
O vencedor acredita no seu potencial. O vencedor acredita no seu potencial. Se eu casei com essa mulher, se eu casei com esse homem, é porque Deus já me potencializou para viver com ele, para viver com ela, até que a morte nos separe. Então esse desafio não vai ser para nos destruir, vai ser para nos aprimorar. A Bíblia diz que assim como o ferro afia um outro ferro, um homem afia um outro homem. Andréia está me afiando, e eu estou afiando Andréia. O vencedor acredita no seu potencial. Você é capaz, campeão. Você é capaz. Eu lembro que quando eu casei, a gente foi passar a lua de mel em Natal. Glória a Deus. Aí, assim, a gente não viajava, porque era solteiro e tal, tinha que ter permissão da mãe, tinha que ter alguém junto para viajar para longe e tal, minha mãe, ou a mãe dela, ou alguém da igreja e tal. Depois que eu casei, fui para o nosso apartamento, lua de mel, dormimos a noite toda, estava cansado. Você já tinha pensado em outra coisa aí, né? Vocês são demais, muda essa lente aí, olha aqui. Aí no outro dia no aeroporto, quando foi fazer o check-in, os documentos dela estavam comigo. Quando eu puxei os documentos dela e pus na mesa do check-in, eu disse: uau, agora eu sou responsável por ela. Chegou lá em Natal, no hotel, ela disse: deixa eu ligar para minha mãe. Eu falei: não precisa. Mas como assim? Não. Você está com o seu marido. Ela tem que estar segura que você casou com um homem. Essa coisa que toda hora você fica dando satisfação para mamãe e papai, você nunca cresce. Você nunca amadurece. Sua mãe, seu pai, às vezes vai viver a vida inteira te vendo como criança. Você tem que acreditar em você, velho. Você tem que acreditar em você. Minha menina outro dia disse para mim: pai, peraí, calma, deixa eu entender um negócio. Quando depende da situação, você diz que eu sou adulta. E dependendo da situação, você diz: mas você ainda é uma criança. E aí? Eu fico com o quê? Eu sou adulta ou eu sou uma criança? Os pais têm essa loucura. A gente até diz: nossos filhos sempre serão crianças para nós. Parece bonito, mas no mundo espiritual não funciona não. Libera o seu filho. Libera o seu filho para ser marido de verdade. Libera a sua filha para ser esposa de verdade. Para de ficar se metendo na vida deles. Eu não vou aceitar agressão física, desrespeito com a minha filha e com os meus filhos, mas o resto, eles se viram. Em 2001, com aquele apagão e a derrubada das Torres Gêmeas, eu tinha uma empresa, tinha um contrato com uma grande corporação, um grande magazine no Brasil, internacional, e eles quebraram aquele contrato, eu fali. Eu tinha exclusividade, eles tinham exclusividade do meu trabalho. Minha mãe tem uma casa em cima da casa dela. E eu lembro que a minha mãe, assim, querendo me ajudar muito, mas muito mesmo, e disse assim: Isaac, aluga seu apartamento, vem morar aqui em cima, até virar o jogo. Eu disse: mãe, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Mas eu vou virar o jogo do meu jeito. Quando eu precisar de uma ajuda, a senhora me presta 100, me presta 50, eu devolvo depois. Ela me emprestava, eu devolvia. Ficamos uns 6 meses assim. A Andréia foi para o quarto, ganhamos um aparelho de passar telemensagem. Lembra da telemensagem?
Eu ia para a rua fazer divulgação e ela ficava lá, passando telemensagem. Ganhava trocada, era tipo 5, 10 reais uma mensagem para passar. Para comprar arroz, para comprar pão. Eu falava para as pessoas que ligavam assim, ó, você faz o favor, não deposita não. Porque se depositar na conta, está negativo, o banco vai pegar. Eu posso ir na sua casa receber? Eu ia de bicicleta. Lá na cidade de Poá. Viramos o jogo da nossa vida. Eu, no meu caso, eu fico pensando e me perguntando, se eu tivesse aceitado a ajuda da minha mãe, se eu tivesse aceitado, no meu caso, será que até hoje eu não estaria morando em cima da casa dela? E o meu apartamento alugado? Eu, no meu caso, eu pergunto para mim, deixa o seu menino crescer, deixa passar dificuldade, deixa a despensa ficar seca lá, deixa. Tem gente que fica uma semana sem comer e não morre de fome. Deixa ele criar responsabilidade, raiz de homem, de mulher. Deixa ele acreditar no potencial dele. Deixa. O vencedor não desiste com facilidade. O vencedor não desiste com facilidade. Eu tinha um diretor que ele me ensinou, ele disse, Isaac, se você tiver que perder algum contrato, se você tiver que ser fracassado em alguma negociação, ele me falava, não entregue de mão beijada, dê trabalho para esse fracasso. Eu vejo muitos homens e muitas mulheres se entregando ao fracasso de mão beijada. Fracasso nem te cansa. A mulher chegou e disse não para ele, vou para a casa da minha mãe. O marido faz uma pergunta, ela já faz bico. A esposa questiona alguma coisa, faz alguma observação, ele já vai com estupidez. Não. O vencedor não desiste com facilidade. O vencedor se submete à dor da disciplina. A disciplina dói, velho. Eu estava fazendo academia, teve um dia que eu levantei um peso, deu ruim. Eu insisti mais uma vez, aí arrebentou de vez a coluna. Fiquei quase 2 meses sem treinar como deveria, só fazendo exercícios para o disco voltar para o lugar. Voltei a treinar, volta na estaca zero, está ali o personal. Quando muda de treino, é assim, não é? Seu corpo fica todo dolorido, seu músculo, a sua perna, é assim? Mas você tem que criar disciplina. Se você desistir, você nunca muda de nível. Você nunca avança nos treinos. A vida é assim. A disciplina dói. Vir orar dói. Criar o hábito de oração dói. Jejuar dói. Sentar para conversar, dialogar com seu cônjuge dói. Principalmente para nós homens que somos machistas. Os homens do Brasil ainda são machistas. Não sabe ser confrontado pelas suas esposas. Quem está falando é um homem. Dói sentar com a esposa e ouvir verdades. Ouvir verdades, sentar, olhar olho no olho e deixar ela falar. Dói. Dói ouvir seu filho falar a verdade. Que os nossos filhos hoje muitas vezes têm uma visão mais ampla que a nossa. Eles estão mais antenados, ligados na tecnologia. Parece que eles recebem informação mais rápido que a gente. Dói, a disciplina dói, mas o vencedor não desiste da dor da disciplina. Então preste atenção, o vencedor não deixa se dominar pelo desânimo. Que toda hora está desanimado, pensando em jogar tudo para cima e abandonar. Que isso, irmão, você é vencedor, querido. Você tem potencial para ir mais longe. Você tem potencial. O vencedor é agradecido, mas nunca conformado. Agradecido,
mas nunca conformado. Ele sempre vai entender que Deus tem mais. O vencedor, ele sempre quer ir mais longe. Irmão, para de ver, não, isso aqui tá bom, glória a Deus e aleluia, mas Deus tem mais. Tem algumas pessoas que até dizem assim: se melhorar, estraga. Está repreendido em nome de Jesus. Eu sou agradecido, mas o meu Deus é uma fonte inesgotável. A agenda está cheia? Está cheia? Deus tem mais clientes, Deus tem mais pacientes. Está contrato? Não está tendo tempo para nada? Deus tem mais. Deus vai mandar mais funcionário, Deus vai mandar mais colaborador, Deus vai mandar mais fornecedores, Deus vai mandar mais equipamento, Deus vai mandar mais maquinário. Deus tem mais, Deus tem tudo o que você precisa. Amém? Deus tem mais. O vencedor supera o medo com fé e determinação. O vencedor supera o medo com fé e determinação. O vencedor não tem apego a lugar de conforto. Irmãos, para crescer, muitas vezes a gente vai ter que sair da zona de conforto. Para melhorar esse casamento, para Jesus ser a coluna central dessa família, vai ter que sair da zona de conforto. Os serviçais estavam acostumados a servir vinho. Jesus manda colocar água. Desconfortável. É desconfortável. Eu lembro uma vez que, nesse período, uma outra fase que eu vivi, eu liguei para um colega que eu tinha conhecido, um cara muito bem sucedido no Brasil. Eu falei: cara, eu estou precisando, minha filha nasceu, estou passando um momento difícil, eu preciso ganhar tanto por mês. Você não tem um emprego aí para mim não? Eu sabia que a empresa dele podia pagar aquele salário. Ele disse: ô Isacão, vem aqui amanhã. Eu fui. E ele disse: cara, eu não consigo pagar esse salário nesse momento para você, mas eu tenho esse produto aqui, se você vender, você vai ganhar muito mais do que você me pediu. Eu olhei para o produto, era bom, bonito, tecnológico, só que eu ia ter que ficar de feira em feira, de evento em evento, vendendo aquele produto. Eu pensei rapidamente: puxa, eu era diretor executivo de uma gravadora, eu andava de terno e gravata, carro particular, eu era bem recebido nos eventos, eu sentava nas melhores mesas. Eu ficar carregando esse negócio para cima e para baixo, essas caixas. Eu pensei, eu olhei para o produto, analisei. O cara é inteligente, ele fez uma leitura rápida do meu semblante, do que eu estava pensando. Ele disse: Isacão, tenta, velho, tenta. Falei: tá bom, vou tentar. Aí ele disse: espera fulana que ela vai te ensinar sobre o produto. A menina chegou, eu lembro, eram 11 horas da manhã. Deus fez um download, pegou tudo que era de informação daquele produto e Deus colocou dentro de mim. Eu entendi em frações de segundo, negócio maluco, sobrenatural. Sobrenatural. Eu ganhei muito dinheiro com aquele produto. Deus mudou a minha história financeira com aquele produto. Eu ajudei muita gente, muitos seminaristas naquela época com aquele produto. Eu ajudei muito financeiramente. O vencedor não tem apego ao lugar de conforto. Foi desconfortável para mim. Foi. Mas era o que Deus tinha de melhor para aquele momento, para eu romper, para eu ser conhecido, para eu adquirir experiências e condições financeiras até para ajudar outras pessoas. E por último, o vencedor está sempre pronto para novos desafios. E vamos ser sinceros, gente, casamento, família é um desafio. Não é fácil. Gente, tem hora que a gente não aguenta a gente mesmo. Você diz assim: eu estou um nojo hoje, nada está bom, a roupa não está boa, a comida não está boa, eu não dormi direito, carro furou pneu, pagamento não caiu. Tem dia que todo mundo liga para te cobrar. Vai ter uma reunião lá, né? Diz: ó, vamos ligar para ele, todo mundo hoje, para cobrar. Tem dia que você não está aguentando nem você mesmo, quanto mais o outro que é outra cabeça. É um desafio. É um desafio. É cobrança. E família cobra mesmo. Tem homem que: mas você cobra demais. Tem que cobrar mesmo. Você quer que ela cobre de quem? Do vizinho? Tem que cobrar de você. Você quer o marido dela. Cada uma. Vai cobrar de quem? Do pai?
do cunhado e cobrar de você. Mas você também pega no meu pé toda vez que você fala a mesma coisa. É lógico, você que casou com ele, quer que ele peça para quem? Para a vizinha? Quando ele vai para a mãe, você acha ruim. Aí ele está pedindo para você, você também acha ruim. Você quer que ele peça para quem? Para os anjos? Vai ser. Quem está me entendendo diz amém. Família é desafio, velho. Família é cobrança, irmão. E é nessas cobranças, nesses desafios, Bill, que a gente cresce. Por isso que tem homem com 3, 4, 5 casamentos e não chega a lugar nenhum. Porque o cara não cresce. Ele quer facilidade. Ele foge dos desafios. E ele não amadurece, ele não cresce. Rapaz, encara essa mulher, mulher encara esse homem. Senta, sai da zona de conforto. Carrega a água quanto tempo for necessário, que vocês viverão o melhor vinho de Deus nesse casamento. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que por meio daquele que nos amou. Vamos ler juntos no 3, bem forte, 1, 2, 3. Amém, você já é mais que vencedores. Tem atitude de amor diante do ódio, queridos. Atitude de amor diante. Quando o amor reina, não sobra espaço para o ódio. Quando o amor reina, não sobra espaço para o ódio. O amor supera a amargura, o ressentimento, o desejo de vingança e a inveja. É impossível ser dominado pelo amor e não ter um coração perdoador. O amor leva ao perdão e o perdão aniquila o ódio. O amor leva ao perdão e o perdão aniquila o ódio. Tem atitude de graça diante das maldades. O significado da palavra graça é favor imerecido. Quando uma família é marcada pela graça, todos os membros dessa família praticam o princípio que o apóstolo Paulo ensina em Romanos. Qual que é o princípio que o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos 12, versículo 20 ao 21? Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de. Se tiver sede, dê-lhe de. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Gente, a Bíblia está falando do seu inimigo. O seu cônjuge não é o seu inimigo. Seus filhos não são seus inimigos. Seus pais não são seus inimigos. Seus pais querem o melhor para você. Seus pais querem o melhor, dentro da visão deles, dentro da ótica deles, do conhecimento deles. Minha mãe queria o melhor para mim, gente. Minha mãe nunca quis o meu mal. Minha mãe queria me ajudar dentro da limitação dela, do conhecimento dela, querido. Entendeu? Não são os meus inimigos. Minha família não é meu inimigo. Mas a Bíblia está dizendo que se o seu inimigo tiver fome, você tem que dar-lhe de comer. Se tiver sede, tem que. Agora imagina o nosso cônjuge, imagina a nossa família, nossos filhos. Imagina a nossa esposa, o nosso esposo. Imagina. E por último, quem trata as pessoas melhor do que elas merecem, o faz movido pelo Espírito da graça. Graça é favor imerecido. Declare mais uma vez comigo, diga: minha família é abençoada.